de vitória do Grêmio sobre o Corinthians, 2 candidatos ao G4, ao título, consequentemente. E o Grêmio atropelou o Corinthians, a gente vai debater, vai analisar cada minuto de Grêmio 3, Corinthians 0. O Internacional tentando a sua redenção, a sua recuperação, uma nova etapa a partir de hoje em Chapecó contra a Chapecoense. Vamos à Central Band do Esporte. Alô, João Batista Filho, boa tarde. Alô, Meneghetti, boa tarde para você, para todos que estão nos assistindo. Eu começo repercutindo o que disse o presidente Romildo Bolzan Júnior ao Luiz Carlos Reck e Daniel Oliveira no Donos da Bola de sábado. Para quem perdeu, já faço a lembrança, tem no nosso canal do YouTube, Os Donos da Bola RS, a entrevista completa do presidente. Entre os destaques, ele disse o seguinte, que é um sonho do Grêmio, ele deixou isso claro, evidente, vender o Wallace e Luan pelo que o Grêmio pensa que eles valem, ganharia aí mais de 100 milhões de reais e compra à vista a gestão da Arena. Seria um sonho, Meneghetti, mas não é tão difícil assim. Muito bem, eu tô vendo o roteiro aqui, o espelho, o script do programa. Foi tu que fez, Ribeiro? Foi tu que fez hoje, né? Porque eu não vi nada aqui, ou eu tô cego, eu não vi nada aqui do Luan encerrando a tua carreira, a tua trajetória como jornalista. Paulinho, o Paulo Ribeiro deixou tu tirar o gol do Luan, a seleção brasileira, é isso? Vocês combinaram isso para que ele não seja desmoralizado hoje publicamente. Tá bem, mas dá um tempo, dá um jeito aí, Paulinho. Vamos colocar aí, né, seleção brasileira para desmascarar o jornalista Francisco Ribeiro Neto, que fala mal do Luan aqui há 15 anos. O Luan estava começando no programa aqui. O que é isso, Daniel Oliveira? Eu vim munido hoje, vim preparado para fazer o programa. O que é isso, Daniel Oliveira? Eu vim juntar o Ribeiro Neto, né? Luan não sabe chutar, Everton não sabe chutar e Pedro Rocha não sabe chutar. Não. Tá aqui, ó. Foi feio. O estrago foi feio. Por gentileza, Ribeiro. Tu vai enterrar o Ribeiro Bota também, o pezinho não? aqui que eu vou te levar ali. Vou te levar para te dar carona. Eu vou te levar assim, ó. Aliás, tá na tua cara que o estrago foi grande, viu, Ribeiro Neto? Tá na tua cara. Vamos a Chapecó, Internacional tem um jogo importante hoje, 8 da noite, você vai acompanhar pela sua Rádio Bandeirantes em AM FM, lá está o repórter enviado especial da Band, Felipe Duarte. Alô, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos os componentes aí do programa de hoje. Pois é, já falo direto de Chapecó, com chuva, temperatura em torno de 16, 17 graus aqui na cidade catarinense. E a delegação do Inter que chegou ontem à noite, ainda não chovia naquele momento, e cerca de 50 torcedores vieram recepcionar a delegação colorada. Os 3 mais saudados, Meneghetti: Celso Rotti, Nico Lopes e Valdívia, que foi o único jogador a parar para conceder autógrafos e tirar fotos com os torcedores que lá estavam. E em seguida você volta aí de Chapecó, o Felipe Duarte já entrou rindo, né? Já entrou rindo porque sabe que o Ribeiro acabou, né? O Ribeiro vai se despedir hoje aqui no ar. O Felipe Duarte entrou rindo e eu quero perguntar para ele depois, sério, sobre o Nico Lopes. O que o Celso Rotti vai fazer com o Nico Lopes? Vai ficar no banco? Nem no banco fica? Que é a grande contratação dessa gestão aí para essa temporada. O Grêmio atropelou o Corinthians num domingo de Dia dos Pais, um grande domingo, 50 mil torcedores na arena e o Max Correia nos conta essa história. Recorde de público na arena. Mais de 50 mil pessoas foram até a casa gremista ver o Cássio brilhar e o Corinthians pressionar o tricolor gaúcho. O começo não foi nada bom para o Grêmio. Marcelo Groy e a falta de pontaria do ataque visitante evitaram o pior. Passado o susto, Pedro Rocha tratou de abrir o placar. Vitória pessoal para cima da defesa. Bola na rede. Estava precisando bastante de fazer uma grande partida, ainda mais com gol, para ajudar a minha equipe. E então estou muito feliz com a minha atuação e com a atuação de toda a equipe. Marquinhos Gabriel tentou revidar. Giovanni Augusto chegou mais perto. Bolanhos aumentou a pilha de chances perdidas, que ainda teve a contribuição de Balbuena, Romero e Giovanni Augusto de novo, do zagueiro Iago, de um Pedro Rocha menos inspirado e, para variar, mais uma vez Bolanhos. Já o Everton, esse aí não estava nem um pouco afim de entrar para essa lista. A gente é jogada de treinamento, né? A gente faz aquela jogada ali durante a semana. O Douglas tocou para mim, eu tive a oportunidade de puxar para a esquerda e bater cruzado. E se o Romero continuou sem ser efetivo de um lado, Miller Bolanhos, atento, finalmente desencantou. Foi o primeiro gol do equatoriano no Campeonato Brasileiro. Gol que fechou o placar e deixou o tricolor numa boa nessa 20ª rodada do Brasileirão.
Com a vitória, o tricolor gaúcho chegou a 35 pontos, ultrapassou o Corinthians e, de quebra, retomou um lugar no G4, mesmo com um jogo a menos do que os rivais que aparecem na ponta da tabela. Acho que a equipe se apresentou de uma maneira brilhante, marcou muito forte a equipe do Corinthians. É uma equipe que tem muita qualidade, tem jogadores que envolvem, né, com toque de bola. E tá de parabéns a equipe. Como equipe a gente coloca o time em altura de cruzeiro, né, e cai um pouquinho aqui, a gente ajusta, cai um pouquinho ali, a gente ajusta de novo, né, uma eterna busca pelo equilíbrio, né, à medida que haverá dificuldades diferentes em função dos adversários. Eu não me surpreendi com a vitória, eu me surpreendi com o placar dilatado, ainda que o 3-0 talvez não refletisse a dificuldade que o Grêmio teve. E aí eu estou fazendo elogio ao Roger e ao time do Grêmio. E não foi essa barbada, assim, ganhar do Corinthians. Time, e aí estou justificando porque eu não me surpreendi com a vitória gremista, time que eu não coloco. Eu sei que ele está. Eu vejo a realidade, ele está entre os candidatos ao título. Mas eu não o coloco. Eu coloco Palmeiras, Santos, Atlético e Grêmio. Esses 4. Corinthians está num segundo patamar, junto com o Flamengo. Talvez o Flamengo é sempre um eletrocardiograma, uma instabilidade, uma irregularidade. Mas enfim, depois a Olimpíada. Joga no Maracanã, tem todo um cenário aí armado, né? O Diego encarreirando uma sequência de jogos pode melhorar o time do Flamengo. Pois bem, eu não me surpreendi. Agora, o placar de 3-0, quando tu olha assim, o Grêmio fez 3-0, ou seja, o Grêmio colocou o Corinthians no seu lugar e disse assim, eu sou o candidato ao título. Tu briga pelo G4. Bom, vamos começar. Né? Ribeiro, nem sabia que tu tinha conseguido, falar hoje. Ô Meneghetti, sabe que hoje eu estou muito feliz, entendeu? Em primeiro lugar, porque eu fico muito contente quando os meus amigos têm singelas oportunidades, né, de se vangloriar com oportunismos baratos. Eu fico muito feliz. É engraçado, Ribeiro. É engraçado dizer uma coisa. Vou trazer a parte 5 anos tu falar mal de um jogador e ele começar a calar a tua boca e tu continua. Tu fez assim com o D'Alessandro, por exemplo. Quando vocês têm essa oportunidade, aí vocês enchem a boca para falar, e até com brincadeiras do Danielzinho, eu fico feliz, porque, sabe, vocês têm que ter alguns momentos de alegria no programa, né? Evidentemente que eu sei, e o telespectador sabe que eu estou com a razão. Então não foi porque o Pedro Rocha acertou uma bola, porque o Everton acertou uma bola no mesmo jogo, né? Que eles não dispararam com a dificuldade que tem. E pegue um histórico, né? E vocês vão ver quem está certo sou eu. Mas tudo bem. Eu acho que vocês. O Fred já perdeu o gol dentro da goleira. Eu sei. O Fred. Não é por isso que ele conclui mal. Tu tem que ver o histórico. Claro, ontem ele perdeu o gol contra o Atlético. É que o Luan vem fazendo golaço há muito tempo e tu não enxerga. Não, o Luan. O Everton e o Pedro Rocha quem acompanha... vem crescendo e tu não enxerga. Não. Quem acompanha... Mas eu quero ver o Daniel Oliveira sobre a vitória do Grêmio. A vitória do Grêmio, o 3-0 não traduziu o que foi o jogo. Isso já falamos. O Grêmio correu, mas é só eu que estou falando agora. O Grêmio correu alguns riscos. Mas o Cristóvão Borges deu uma entrevista que traduziu bem o que foi o Grêmio. O Grêmio foi um time efetivo. Teve um percentual altíssimo de chegar e converter os lances em gols. Agora, eu fiquei preocupado com o domínio do Corinthians em determinados momentos do jogo. Eu acho que o Grêmio correu sérios riscos. Mas também compreendo por ser um jogo de um time que também está postulante ao título. Mais uma, vou repetir. Sabe, Ribeiro, só para fazer antes que o teu assunto se perca, eu perca a oportunidade de te dizer, mas não sendo oportunista, que sobre a questão dos jogadores do Grêmio não saberem finalizar, o Luan, o Everton, o Pedro Rocha, não é nem esse o problema, né? Porque muitas vezes a gente até concordou que eles realmente tiveram muitas vezes em que tiveram dificuldade. O problema é a insistência, né, Ribeiro? O problema é realmente a insistência de ver que ultimamente eles têm melhorado, têm feito os gols, eu não seria petulante. O navio tá afundando, ele tá tocando violino pra galera. Tô até sobre o jogo, por favor, vamos falar do jogo, 3-0. O jogo é o tipo de jogo que acho que independente das circunstâncias, se o Grêmio teve dificuldade, se o 3-0 não foi não foi exatamente o reflexo do que foi o jogo, é o tipo de jogo que credencia o Grêmio para disputar algo grande no campeonato. Aí alguém vai dizer, mas na outra rodada empatou com o Santa Cruz, agora ganhou do Corinthians, é postulante ao título de novo. Não é só por isso, mas é que é o tipo de jogo que o Grêmio se apresenta, mostra credencial e perdão da redundância, se credencia para disputar algo grande no campeonato e mostrar que veio, mostrar que pode ser perigoso, pode ser grande realmente. Não é esse tipo de jogo que me preocupa. Grande no contexto do campeonato. A única surpresa que aconteceu ontem foi de fato o placar, né? Mas o histórico do Grêmio do ano passado e desse ano com o Roger é ganhar esse tipo de jogo, né? Claro, e por que isso é fácil de compreender? Eu tenho dito aqui, toda vez que o Grêmio tem dificuldades contra as equipes médias e pequenas, né, para quem olha o jogo e a parte tática, denota
o problema que o Grêmio tem, quando tem time peixe grande, entendeu? O Grêmio tem os espaços para desenvolver o que tem de melhor, que é o seu padrão de jogo. Isso não é só o Grêmio, né? Isso não é só o mecânica. Não, peixe grande contra peixe grande, as duas equipes jogam. Então, a mecânica do Grêmio fica favorecida porque tem espaço para desenvolver o que ele tem de melhor, a velocidade. Mas isso eu já perdi os cabelos de falar para vocês. Se vocês não conseguem entender, eu não tenho culpa. Contra Santa Cruz, Tu acusou o golpe mesmo, hein? Não, eu não te fez mal aquele golaço do Luan, né? Não, te fez muito mal, eu não sou petulante para dizer que eu instiguei o Luan a melhorar. Eu não seria petulante a tal ponto. Seria uma tese ainda mais absurda. Achar que o não seria petulante e muito menos irônico de falar isso. Não, jamais. Ele está evoluindo, isso aí eu já disse aqui. E que bom que ele está evoluindo, está treinando, porque sabendo que está treinando bastante agora ele corre o risco de não ir para o Barcelona, né? Aprendeu a chutar, né? Bom, vamos ver se ele vai para o Barcelona. A situação dele agora está ameaçada. Vocês já venderam ele para o Barcelona? Eu quero ver isso aí. Quero ver. Agora, é evidente que o Grêmio, nesse tipo de jogo, ele vai ter essas qualidades decorrentes da sua mecânica e dos espaços para desenvolver Ribeiro, todo mundo já falou isso em tudo que é lugar, Ribeiro. Isso não é novidade, Ribeiro. O que é novidade para mim... Eu venho falando. Sabe qual é a novidade para mim? A novidade para mim é o Grêmio, é o Roger, e aí eu estou rendendo elogios a ele, que eu já o critiquei várias vezes, já o elogiei também, e eu acho que ele tem dificuldade às vezes durante as partidas. Para mim, a novidade que esse jogo mostra é o Grêmio sem o Juliano, que já foi, sem o Luan e sem o Wallace, o Roger conseguir, com as suas peças carentes, com um time vulnerável, que ele não tem no banco de reservas reposições à altura, atropelar um dos candidatos ao título com 3-0. Esta é a novidade do jogo. O resto, que o Grêmio tem dificuldade contra os menores, que o Grêmio tem facilidade contra os maiores, isso é desde o ano passado, Ribeiro. Me admira que esteja jogando agora. Isso aí é desde o ano passado. Eu estou falando isso que nós aqui nesse espaço, e os nossos colegas de profissão, e aí não tem ironia de, para quem consegue enxergar. Não, todo mundo está enxergando isso. Isso é uma obviedade, que o Grêmio pega um time grande e consegue fazer um enfrentamento melhor, que o Grêmio pega um time médio ou pequeno e o Grêmio tem dificuldade. Tá bem, agora, a novidade para mim é essa. O Grêmio desfalcado de 3 jogadores, um já não é mais desfalque, já foi vendido, mas quando é muito recente a gente pode falar de 3 titulares, 3 peças importantes, consegue manter o seu padrão. E o principal jogador, que é o Luan, ele está sendo substituído por um jogador que ainda não está no melhor da sua condição física, né? Ontem eu fiquei bem impressionado com o Bolanhos. Esse jogador chegou aqui, ele era um jogador muito forte, né? E ontem eu achei ele muito magro, tá virado em cabeça. Eu olhei o Bolanhos e me surpreendi com a forma dele, com a forma física, mas ele é um jogador que apareceu bem para o jogo e tal, mas igual ele é um atleta que substitui o melhor jogador do time sem estar na plenitude da Eu acho que o Bolanhos, merece do Grêmio um tratamento, eu acho que ele tem tanta qualidade. Sim. Tá? Eu sou fã desse jogador. Já discutimos aqui, eu e o Ribeiro, várias vezes, com o Daniel também, eu e o Daniel comungamos um pensamento muito parecido. Eu acho que ele requer uma atenção especial do Grêmio. Eu não sei o que se passa com esse jogador. Há informações que o jogador daqui a pouco se perde em Porto Alegre. Tal. Teve um episódio que foi mal esclarecido pela direção gremista. Teve um episódio que ele não apareceu para treinar. E quando o jogador, não estou dizendo que é o caso do Bolanhos, quando o jogador faz noite, ele tem mais do que fazer noite. Ele ganha bem, ele é jovem, ele pode ir para a noite a hora que ele quer. Desde que não passe a interferir na sua performance, no seu horário de trabalho. Eu não sei se esse é o caso do Bolanhos. Não sei se é o caso. Mas as informações é de que o jogador chegou em Porto Alegre e está bem solto. Soltinho, leve, faceiro. Está favorável e está tranquilo. Mas não dentro do vestiário, né? O próprio Maicon chegou a citar de que queria que o Bolanhos fosse mais aberto para interagir, para... Mas eu não entendi, desculpa, não entendi. Não dentro do vestiário, o quê? Porque dentro do vestiário está muito tímido. Sim, o Maicon chegou leve e solto fora, mas dentro do vestiário, não. Umas 2 semanas, na verdade. Isso aconteceu umas 2 semanas que o Maicon... Faz umas 2 semanas que o Maicon falou isso numa entrevista coletiva e deu a entender que também que o grupo tenta puxar o Bolanhos, mas que o jogador também o Bolanhos tem que se ajudar também a interagir mais, porque o grupo está tentando. Muito bem. JB na redação, diga lá. No nosso Facebook, o Lucas Nunes está falando que o Grêmio tem tudo para ser campeão, mas às vezes faz de tudo para não ser. E ele lembra agora que o técnico Roger está mostrando ser um grande treinador. Luiz Felipe, Grêmio mostrou o que quer. O palpite do Ribeiro E o palpite do Ribeiro não é nada, porque ele só sabe criticar quando o time dele está lá embaixo, é dor de cotovelo. Abraço, um abraço para o Luiz Felipe. O Fábio Rezende está dizendo que o Grêmio é uma máquina. O Valdoir, ele está dizendo que foi um jogo bom, que foi um presentão.
O Wilson tá falando que é um jogo para não sentir saudades do Juliano. Ele faz uma tese aqui que não dá para ler, mas enfim, ele tá querendo dizer que o Grêmio teve 10 dias para treinar e acabou melhorando, não vai sentir falta deste jogador. O Pablo Beck não precisa falar nada, só mostra os 3 gols do Grêmio. E tem também o César, tá dizendo que foi um massacre jogar contra time que joga e deixa jogar, é mais fácil. Por fim, o Ayrton tá perguntando se Bolt, Phelps, Messi e Jeromel são do mesmo planeta. Bolt, Phelps, Messi e Jeromel. Eu acho que é um certo exagero, mas acho que num dia depois de 3-0 do Corinthians, eu acho que vale. Aí eu acho que faz parte de colocar no mesmo bolo. Acho um certo. O Phelps é fenômeno, né? O Bolt também é. O Messi joga um pouquinho mais que o Jeromel. Diga lá, Ribeiro Neto. O que é fenômeno é a promoção da Sky, gente. É o momento de aproveitar e assinar a melhor e mais completa TV por assinatura. Falando nisso, você gosta de futebol? Adora, né? Então vem para a Sky. Marcelo Gama, qual a vantagem de assinar a oferta do dia de hoje da Sky? Que benefícios o apaixonado por futebol vai ganhar, hein? Boa tarde, Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo. Olha só, o apaixonado por futebol tem muitas vantagens, muitos benefícios para assinar a Sky. Eu vou dar alguns exemplos, olha só. Tem jogo na Arena, você assiste na Sky. Tem jogo no Beira-Rio, você assiste na Sky. Tem jogo na segunda-feira em Chapecó, você assiste na Sky. Em resumo, meu amigo, minha amiga, quem tem Sky vai assistir a todos os jogos do Brasileirão ao vivo, aí na tela da tua casa. E um detalhe, né? Em alta definição. E sabe quanto você vai investir para ter tudo isso? Além de Copa do Brasil, campeonatos europeus, R$60. R$60 é o valor da primeira mensalidade. Mas para isso, né, Ribeiro, tem que ligar, o telefone está aí. Promoção para hoje, hein? 0800 009 6969, Ribeiro. Mas Marcelo Gama. Diga, Ribeiro. E o ponto adicional? A Sky continua presenteando os nossos telespectadores com ponto adicional sem mensalidades? Com certeza, com certeza. Gente, olha só, 50 primeiros que ligarem a partir de agora e mencionar que assistiram a promoção aqui, estarão levando um outro decodificador também em alta definição. Com um detalhe, isento de mensalidade. Gente, é HD, é muita emoção. Ribeiro Neto, sabe para que serve o HD? Para que serve? Para assistir ao gol da seleção, os jogos da seleção brasileira, do Luan, em alta definição, Ribeiro. Tu tá saidinho. Tá bom. Então, tá bom. Então você que ainda não tem um Sky, corre e ligue 0800 009 6969 e veja tudo que rola no mundo do futebol em alta definição e com ponto adicional grátis, sem mensalidade. 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente, Meneghete. Até o Marcelo está se deitando em ti, Ribeiro Neto. Que espetáculo. Olha aqui, o nosso editor Paulo Pires separou, porque nós tivemos uma quebra de recorde de público ontem na Arena. Separou aí 5 jogos de grande público, os maiores. Vamos começar aí. Diga lá, Paulinho, qual é o primeiro? Grêmio e Corinthians, ontem, 50.184. Tem o Grenal de 6 de março, esse é o Grenal da Primeira Liga, né? Gauchão e Primeira Liga, com 48.204. Aquele Grêmio e São Lourenço, aí já estamos falando em 2014. O Grêmio venceu por 1-0, se não me engano, foi eliminado nos pênaltis, né? Sim. Libertadores, 47.244. Tem o Grenal também do ano passado, primeiro Grenal do Gauchão, decisão do Campeonato Gaúcho, é o primeiro jogo, né? Grêmio 0, Internacional 0, 46.909. E tem uma derrota do Grêmio para o São Paulo no Brasileirão de 2014, em outubro, 4 de outubro de 2014, Grêmio 0, São Paulo 1, 46.441. Ontem, 50.184, recorde de público. Tomara que o Grêmio tenha aproveitado para tentar vender mais títulos de sócio, surfar essa onda aí do bom momento. E tem uma outra coisa, né? Vamos combinar que o horário está consagrado. Né? Sem dúvida. Está consagrado. Sabe que antigamente se dizia que, a televisão, que detém os direitos, evidentemente vai fazer em seu benefício, ela vai fazer para quem está em casa, né? Então a gente via muitos estádios vazios e tudo mais, né? Esse jogo às 10 da noite é um absurdo, mas enfim. Esse é o horário que, não sei se por intenção ou não, foi abraçado pelo torcedor. Eles descobriram o horário para o torcedor. Pô, o cara da região metropolitana do interior, ele pode vir cedinho, ver o jogo e volta cedo para casa, Meneghete. Sabe? E até pode almoçar em casa. Quer dizer, o ano passado... Eu acho que nós temos que olhar com muito carinho para esse horário aí. O ano passado, nessa mesma época, no Campeonato Brasileiro, o horário das 11 era o que mais levava público. Tudo bem que há um prejuízo... 25 mil torcedores e tal. Não, mas a única... É só ter um pouco de bom senso que depois de certa... Nós estamos agora metade de agosto.
Agora a gente está chegando numa época do ano que tem que ser os últimos jogos das 11 horas. Sim. Porque depois já começa em setembro, a temperatura já está mais perto já está acabando o inverno, e daí já corre o risco de ter uma temperatura mais alta em alguma cidade. Que horas é o jogo do Brasil contra a Honduras? À 1h. E o Rio de Janeiro tá calor. Mas é que na Olimpíada, Ribeiro, vai ter que ter competição em tudo que é horário do dia. Não é certo. O Tite... Entendeu? Na Olimpíada não tinha. Tá bom, mas não é todo mundo que joga sempre às 11 horas. É só ter o cuidado com o horário, para dependendo da época do ano, dependendo da cidade, não ter o risco de ser uma temperatura muito alta. E tá feito, não tem mistério. O horário é um sucesso. Isso todas as cidades deveria valer do Brasileirão tem. No inverno a gente tem jogo às 10 da noite. Deveria valer. Mas não tem tido jogos às 10 da noite. O campeonato tinha que ser regionalizado em relação à questão de horários, né? Aqui a dupla Grenal não teve jogos às 10 da noite na Arena do Beira-Rio, esse Campeonato Brasileiro. Às 10 da noite, vamos combinar que é um horário ruim pra caramba. Terrível. Outro, o horário das 11 ele permite até que o torcedor vá num jogo que não é um jogo que tem um apelo tão grande assim. Nós já tivemos, por exemplo, Inter e Coritiba no Beira-Rio, que o público foi excelente. É um jogo normal de campeonato que se tu faz num final de semana, tu bota 15, no máximo 20 mil pessoas, né? Nem isso. Eu queria perguntar para o João Batista, porque há informações aí, por enquanto, de bastidores, que o Tite, que convoca a seleção brasileira principal hoje, pode chamar os jogadores olímpicos do Grêmio. Como é que está isso aí, JB? Pode sim, Meneghetti. Tanto o Luan quanto o Wallace estão cotados, mas o Grêmio tem uma informação de bastidores que dá a entender o seguinte, que que o Jeromel e o Luan serão convocados com certeza, Jeromel e Luan, e que o Wallace corre por fora junto com o Marcelo Groi, aí um pouco mais difícil. Mas o Grêmio tem a informação de bastidor que esses dois, Jeromel e Luan, serão convocados. Meneghetti, deixa eu falar uma coisa assim, que é uma questão de opinião, mas que tem a ver com um pouco do lado emocional. Eu sei que o Tite tentou adiar a convocação, né? Exatamente por quê? Porque ele está no meio do furacão da Olimpíada. Né? Você imagina, você convoca um jogador, você motiva ele, embora corra o risco de perder o foco. Você não convoca determinado jogador, corre o risco do cara ficar para baixo, entendeu? Mas ele tentou, só para entender isso, ele tentou adiar, e por que não adiou, não pode? Porque a data FIFA não liberaram, tá? Então, o que acontece? Eu, se fosse o Tite, eu não convocaria nenhum jogador que está disputando os Jogos Olímpicos. Não, peraí, vamos discutir sobre isso. João, diga lá. A norma da FIFA diz que tem que ser 15 dias antes da partida acontecer. O técnico Tite queria que fosse apenas dia 22, depois dos Jogos Olímpicos, para não prejudicar o mental dos jogadores que estão nas Olimpíadas, tanto por ser convocado ou por não ser. A FIFA não aceitou. É que a FIFA, nesse caso aí, ela é uma entidade que ela agiu de forma desorganizada. Ela não está prejudicando o Brasil. Esse problema poderia ter também a Argentina, que já foi eliminada dos Jogos Olímpicos, mas pode ter ainda a Alemanha, pode ter ainda também a Nigéria, por data FIFA, pode se enquadrar ou não, pode ter Honduras, enfim. É um erro. Peraí, eu estou com uma competição que eu organizo, que é dos Jogos Olímpicos, mas que eu organizo, que eu estou lá, que eu estou dentro. Aí tem uma convocação, a dia, 5 dias, passa para segunda-feira. Sim, ainda mais uma competição da grandeza da Olimpíada, né? Poxa vida, que acontece uma vez a cada 4 anos. Eu acho que a FIFA não tinha que abrir uma exceção para o Brasil. Tinha que ir para todos pensar assim, peraí, realmente, a gente fez uma barbeiragem. Então, vamos passar para 5 dias depois. Então, mas tudo bem. Como está feito, eu, se fosse o Tite, eu convocaria o Neymar, porque o Neymar é um jogador que já está... Não pode convocar. Não. Outros não usa. Bagunça é essa. O Neymar eu vou chamar, os outros não. Mas o que o Neymar é diferente de todos, velho. O Neymar sempre está indo. Gente... Não pode chamar ninguém. O Brasil não está numa situação... Peraí, Ribeiro, eu vou discordar de ti amavelmente. O Brasil não está numa situação nas eliminatórias confortável. Concordamos aí, né? Concordamos. Se ele acha, não interessa se é o Luan, não interessa se é o Luan, se é o Wallace, não interessa. Se ele acha que algum jogador desse time pode ajudar nas eliminatórias, ele tem que chamar. Qual é o mais importante no momento, Meneghetti? No momento, a situação de ser colocado nas eliminatórias para 2 jogos ou a busca pelo ouro? Qual é o mais importante? A busca pelo ouro. Portanto, a importância devida, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? Pega o Gabriel Jesus. Tá? A gente não sabe como é que é o temperamento do Gabriel Jesus. Tá? Aí o Tite vai lá e não convoca ele, tá? De repente, esse jogador fica abatido. Pô, não me chamaram e tal. E vai para um jogo contra Honduras, sabe, desmotivado e coisa e tal. Você quer que ele chame um jogador e os outros não? Não é um jogador. O Neymar, o jogador.
Tá, mas O ele- Neymar já é é da hora seleção concurso, principal, no caso da Meneghete. seleção Ele já é da seleção Como principal. assim já é? O que já é da seleção principal? O Neymar já é titular absoluto. que é? Ele é o principal jogador da seleção. Ele é o principal jogador do Brasil Não hoje. tem essa de legalmente não tem essa de já é ou não ser. O Neymar vai ser convocado, ou o Neymar não precisa nem ser convocado. Não, mas o Neymar é uma obviedade. O Neymar tem que ser convocado. Porque ele é Claro, essa é a sempre. diferença. Mas aí que tá. Eu usaria uma entrevista coletiva. Olha, pessoal, o negócio é o seguinte. Claro. Tirando o Neymar, que já é uma figura presente na seleção brasileira, e que, portanto, já está acostumado, pode usar qualquer coisa para falar, tá? Eu, Tite, resolvi não convocar nenhum outro jogador da seleção olímpica. Eu acho que ele vai e é fazer só por isso Eu acho que ele para vai não fazer perder isso. o foco. Acho que ele pode fazer isso. fazer Se ele isso. achar, Acho que tem que fazer também. Se ele achar que o jogador que ele chamaria, 1, 2 ou 3 ou 4, não são tão representativos na seleção principal, se ele acha isso, tá bem, se justifica. Agora, se ele achar que algum jogador, zagueiro, goleiro, meia, aliás, quero falar sobre o goleiro, atacante, não, esse aqui eu preciso dele. Eu preciso dele, aí tem que convocar. É isso que eu acho. Ele não pode comprometer a Então tá, agora, Meneghete, vamos então para a prática. eu não Quem sei é se que tem um tu acha jogador- que a Não, eu seleção não acho que tenha, só o Neymar. precisa. Não, Só o Neymar. Não tem um jogador na seleção outro olímpica debate, que eu acho que não- o Brasil precisa. Eu queria falar um Além do pouquinho, eu queria que o Paulo Pires preparasse o que ele tem em material, não sei se ele tem o gol do Luan, ou se é a matéria da vitória do Brasil, uma boa vitória do Brasil, mas eu queria falar sobre o goleiro. Esse goleiro está me parecendo o Everton inseguro, gente. inseguro. Inseguro. Se o Brasil precisar desse goleiro, até agora não precisou. Ele fez 1 ou 2 defesas só nesses 3, 4 jogos. Mas se precisar... Ele joga, ele tem um nível de regularidade. Tá bem, ele está O nível muito dele bem. é muito bom, não, E ele tem que acho, ser lembrado. Acho que tem que ser testado. Tem que ser também lembrado. Acho que tem que ser testado, mas calma. Calma. Daqui a pouco eu vou dizer aqui que o Luan é craque. Não, JB na Central Band do Esporte. Aqui, ó, na nossa página no Twitter. O pessoal tá comentando o Abel Braga. Neymar apanha menos no Barça porque larga mais a bola. É uma verdade. O Everton tem que convocar quem tiver que convocar. Jogador tem que ter a cabeça boa para manter foco em cada competição. Concordo com o Everton. Por fim, o Diego Leme está falando o seguinte: não se fala nada de extracampo sobre o Inter que tá lá embaixo. Aí o Grêmio tá lá em cima e só falam disso e esquecem o baita jogo. Não é bem assim, né, Diego? A gente comentou sobre as situações do jogo também. O Daniel tá falando o seguinte: sou o Colorado, mas Inter e Chapecoense, uma segunda-feira às 8 da noite, fora de casa e com chuva, isso é muito Série B. A gente andou aqui no programa falando muito pouco de extracampo nacional, realmente, nos últimos tempos, pouquíssimo. Vestiário, tava tudo beleza, ninguém trouxe nenhuma informação. Peraí, vamos fazer justiça, né? Vamos fazer justiça. A gente fala do extracampo quando tem extracampo. Ou pelo menos quando a gente desconfia que possa ter. Ou quando as informações chegam até nós. É assim que tem que ser. E isso não pode depender do time. Ah, porque tá mal, tem que falar do extracampo. Se tiver bem e tiver problema de extracampo, ou se tiver tudo bem no extracampo, tem que ser E registrado. quando o extracampo interfere no futebol. Isso aí. Gente. Diga lá, Daniel. Bom, recado para aquele cara que não se entrega, né? Ele não tá bem, ele tá comprometendo a sua relação a dois, tipo achar que o Luan não sabe chutar, o Luan vai lá, faz um golaço, mas ele continua dizendo que não sabe chutar. Tem cara que faz isso na sua vida sexual, é ou não é, Luciana? Exatamente, né? A gente tá com a bola toda, mas às vezes não tá, não. Então, Ou acha que tá. Acha que tá, né? Então, olha, se você anda triste, você anda assim desanimado, você precisa do ativo, porque daí Boa. ele vai devolver o seu prazer e a sua felicidade na hora H. Olha aí, hein? Ele age de dentro pra fora, deixando você motivado, confiante, com a autoestima lá em cima. E ele tem uma ação rápida e eficiente. E é o ativo, ele é indicado para homens de todas as idades. Para quem tem 20, 40, 60, 70 anos, por aí vai, porque ele não altera a pressão sanguínea. Então, para o que você está fazendo, aproveita essa segunda-feira Boa. e participa da promoção. Ligue 30810700, não tem na sua farmácia, só pelo telefone. Então, aproveite agora, você não vai pagar nada. O primeiro pagamento é só lá em outubro, Ficou melhor Daniel. ainda, mas ficou melhor ainda. E a parcelinha, Opa, gente, olha, dá uma continua olhada aqui. baixinha. A partir Olha de aí. 69 centavos por dia. Tem umas moedinhas olha ali, aí, ó. já vamos- Você economiza umas moedinhas Isso aí, aqui, dois ó. já- Bem pouquinho. Já E- ficam aqui, ó. Exatamente, já fica ali com o ativo garantido. E ainda tem pacotes promocionais com muito desconto. E a entrega, ela é grátis e é sigilosa para todo o estado. E tem presente especial bom. na compra. Diz que está assistindo aqui os donos da bola Isso aí. para participar da promoção. O ativo é no 30810700. Atende todo o Brasil. Ligue 30810700. Tá aqui as moedinhas do Daniel, já garantiu a dele tem ali, troco, ó. então pega 5 centavos de troco. Ainda É, comprou. já garantiu? Então Então, tá liga bom. você também. Tá valendo, 30810700, tá aí o telefone na tela. Ativo é você, nativa sempre, Meneghete. Obrigado, Daniel Oliveira. Já voltamos com os donos aqui na Band.
O confronto contra a Chapecoense se transformou no jogo mais importante do Internacional nestes últimos anos. A rodada deste final de semana deixou o time de Celso Roth a um mísero pontinho distante da zona de rebaixamento. Pela primeira vez no campeonato, o Inter vai jogar na segunda-feira. Um dia diferente e, quem sabe, justamente por isso, não seja um dia de reagir no campeonato. O time colorado precisa pontuar para que o risco de rebaixamento não se torne realmente concreto. Olha só a tabela. O Inter está apenas 1 ponto à frente do Figueirense, a primeira equipe na zona. Além disso, tanto o Figueira, que está atrás, como o Botafogo, que está na frente, ficarão com 1 jogo a menos em relação ao Inter, que atua hoje à noite. A vitória virá obrigação contra a Chapecoense. A gente vai ter um time mais compacto, né? A gente vai fechar bem a casinha atrás e trabalhar a bola quando tem que trabalhar e tentar buscar o gol. Jogar na Arena Condá não tem sido fácil para o Inter. No ano passado, 1-0 para a Chapecoense e em 2014, a histórica derrota por 5-0. É um desafio e tanto para um time que já não vence há 11 rodadas. Celso Roth quer mudar essa história. Cobra bastante, né? Ele cobra, mas ele cobra e mostra onde está errado. Às vezes tem muita cobrança e não mostra. Ele é muito detalhista nisso. Ele cobra, fala que está errado, o que tem para fazer ali para poder acertar. O treinador fez mudanças na escalação. Nico Lopes vai para a reserva. Vitinho será o titular. Na defesa também tem novidade. O zagueiro Eduardo será improvisado na lateral direita. O Eduardo tem a característica de segurar mais lá atrás, mas quando ele também vai passar na boa. Mas isso ajuda também um pouco ali na marcação, mais atrás ali a gente fica um time mais compacto e fica melhor para poder subir mais no ataque. É a estreia de Celso Roth em um jogo que promete ser difícil. É o Inter em busca de reação no campeonato. Nós estávamos vendo aqui a matéria do Cadu e o debate acontece muito nesses momentos, tanto antes do programa, depois do intervalo e quando rodam matérias, a gente vai prestando atenção. E aí nós estávamos aqui, um ponto é bom ou não é? Eu quero perguntar para o Felipe Duarte, que está lá em Chapecó, acompanhando o Internacional. O Internacional quer ganhar esse jogo ou se contenta com o empate aí, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Pois são as duas situações. O Inter reconhece, a partir de agora, dessas mudanças, a entrada do Celso Roth, a entrada de Fernando Carvalho como vice-presidente de futebol, reconhece que o momento é ruim. Aliás, o jogo de ontem, principalmente Botafogo e São Paulo, foi muito ruim para o Internacional, né? Como disse aí o Cadu na matéria, o Inter está a 1 ponto da zona do rebaixamento. Então, reconhecendo este mau momento, vai comemorar um empate sim aqui em Chapecó. Claro, depende de como, né? Se o Inter jogar muito bem, merecer a vitória e acabar empatando na Arena Condá, aí vai lamentar o resultado. Mas, nesse momento, o Inter pensa que soma 1 ponto e não perde 2 em caso de empate. Olha, discordo frontalmente do que pensa o Inter. Nossa, como discorda? Discordo frontalmente. Aqui, a primeira coisa que ele falou ali não tem como acontecer. Ele falou assim, se o Inter jogar bem, o Inter não vai jogar bem. Eu já sei que o Inter não vai jogar bem. Tá? Ele pode ganhar, né, Ribeiro? Pode até ganhar, mas é um milagre. Empatezinha, goleada. Não é goleada. Não, Ribeiro, para aí, Ribeiro. O Internacional está 1 ponto da zona de rebaixamento. Então, e é Deixa por eu isso terminar. que empate é goleada. Não é goleada, Ribeiro. Vai ficar 2 pontos, uma rodada. Sim, vai aumentar 1 ponto, 100%. Não. Olha aqui, ó, 1 ponto é perigoso. 1 ponto é perigoso. Na outra rodada pode entrar na zona de rebaixamento. Não, Ribeiro, para aí. É que, Daniel, se tu pegar a sequência do Inter de 11 jogos sem vencer, tu vai pensar que um empate é ruim, porque é mais um jogo sem vitória, 12º jogo sem vitória. Mas se tu pega pela ótica do Inter, com comissão técnica nova, né, principalmente o treinador novo, com o departamento de futebol novo, começando uma análise do zero a partir de agora, por mais que seja difícil, o empate acaba sendo um bom resultado, porque normalmente, num contexto geral do campeonato, os times, qualquer time, se empata com a Chapecoense lá na Arena Condá, não é o pior resultado, porque a gente sabe que é difícil jogar lá. Eu acho desastroso. É difícil, jogar lá. Então eu acho que o Daniel tá pegando o contexto inteiro. Claro. Eu acho que o Inter pode se contentar com o empate. O Internacional está querendo justificar... Felipe, posso perguntar para o Felipe? Não, eu estava perguntando, mas quando tu me atropelou, eu sinto essa vontade. Eu consigo falar no programa, né? Ô, Felipe, como é que está o ambiente entre os jogadores? É importante saber isso.
Sabe que eu já viajei, né, nos últimos compromissos do Internacional, com outros treinadores, com o Argel, com o Falcão. Peguei aquela reta final ali do Inter com o Argel. O trabalho do Falcão, evidentemente, estava lá em Campinas, quando o Falcão jogou contra a Ponte Preta. É outro ambiente, tá? É outro ambiente, sim, dá para perceber, por exemplo, que os jogadores agora passam até a respeitar um pouco mais. Não tem nenhum demérito aos outros dirigentes que aqui estavam no Inter, né? O Marcos Marino, o Carlos Pellegrini, mas as figuras do Fernando Carvalho, principalmente, e a do Chumbinho, Newton Drummond, como diretor executivo, passam esse ar de seriedade ao elenco, né? E ontem a chegada aqui em Chapecó, a gente até estava na expectativa porque não tinha muitos torcedores em frente ao hotel. E de uma hora para outra começou a chegar muita gente de van. Eu até não sei se eram gaúchos ou são moradores aqui de Santa Catarina, né? Daqui a pouco podem ser gaúchos, mas que moram aqui em Santa Catarina, nos arredores de Chapecó. Mas muitas vans chegavam de última hora, o pessoal com bumbo, faixa, bandeira, cânticos. E a chegada do Internacional é como se fosse uma decisão, parecia véspera assim, de final de campeonato. Era um clima realmente de gritos de guerra para os jogadores, vamos lá, vamos pegar. E acho que os jogadores também estão assumindo um pouco esse compromisso, tá? Por exemplo, o Ariel ontem postou no Instagram uma foto do tornozelo dele, completamente inchado, parece uma batata o tornozelo do Ariel. E ele diz o seguinte: não tô bem, não tá legal, não tá 100%, mas vou pro jogo. Ou seja, já mostra um pouco da seriedade que o elenco do Internacional está encarando esse jogo aqui em Chapecó. Tomou ares de decisão realmente para o Inter essa partida de hoje à noite. Time do Inter, e o que o Nico Lopes vai fazer aí em Chapecó? Pois é, vamos começar pelo Nico Lopes, tá? Vale o mesmo que eu disse para o Ariel agora. O Nico Lopes sofreu uma pancada, pelo menos é isso que argumenta o Celso Roth, a comissão técnica, sofreu uma pancada no tornozelo durante os trabalhos, durante os treinamentos da semana. E além disso, ele vem sentindo dores, é verdade, para treinar, o rendimento dele caiu. E além disso, o Celso Roth diagnosticou que ele ainda está em período de adaptação. Como os treinamentos mudaram, não é o mesmo treinamento físico que se faz no Uruguai, ele está sentindo um pouco de dor. E aí não consegue render com bola. A gente acompanhou os trabalhos do Celso Roth e realmente o Nico Lopes, por exemplo, para a função de centroavante, virou a terceira opção. Ele está atrás do Vitinho e atrás do Ariel, que é o reserva do Vitinho. Depois vira o Nico Lopes a opção. Mas no time reserva, dá para se perceber que o Nico Lopes não está treinando como centroavante, tá? Ele treina como um segundo atacante, um homem de lado de campo. E até no último trabalho que eu assisti no CT Partigante, o Nico Lopes chegou a trabalhar no lugar do Seiras, como um meia que mais se aproxima do atacante. Então, são algumas situações que o Celso vem observando no time do Internacional, tentando encaixar o Nico Lopes. E nas palavras do Celso, para esse jogo de hoje contra a Chapecoense, o Nico Lopes não fica à disposição, mas para o decorrer, aí sim, pode virar titular. Bom, o time Meneghetti, o time do Inter já definido, não deve ter surpresa, o Eduardo aprovou na lateral direita, vai improvisado nessa função. Marcelo Lomba, Eduardo, Paulão, Hernando e Arthur, essa é a defesa. Um volante posicionado à frente da zaga, Fernando Bob, e aí outra linha de 4 no meio campo, com Sacha, Fabinho, Seiras e Valdívia. E o centroavante lá na frente, Vitinho. Para fechar, completa uma delegação aqui em Chapecó. Jackson, goleiro Jackson, o zagueiro Rack, que pode atuar também como lateral direito, lateral esquerdo Jefferson, o volante Jair, e aí do meio para frente, Anderson, Alex, Andrigo, Ferrarez, Nico Lopes e Ariel. Cara, como é que podem acusar o Celso Roth de não ser moderno? Não? Ele vai de 4-1-4-1. Tu quer coisa mais elegante que isso? Só o Tite que usa essas coisas modernas, estudadas na Europa. Pô, o Celso Roth está podendo, cara. 4-1-4-1 é com a bola no pé jogando. Claro que você vai depender com duas linhas de 4. Com 4-1, com 3, com 6. Então tem que ganhar o jogo. A questão é o seguinte, é o Seiras e a parceria do Seiras. E como é que o Celso Roth projeta isso, o Felipe? A questão da movimentação do Seiras no meio de campo. O Daniel está te perguntando sobre a movimentação do Seiras no meio campo. O Celso até explicou na coletiva, eu fiz essa questão para ele, o posicionamento dos volantes. E aí ele explicou, eu tenho um volante no meu time, que é o Fernando Bob. Depois são 2 meias à frente desse volante. E os 2 meias são Fabinho e Seiras.
Então, a movimentação do Fabinho pela direita é a movimentação do Seiras pela esquerda. Mas nos treinamentos dá para perceber que até pelo cacuete do atleta, né? O Seiras se projeta mais, chega junto ao atacante, chega junto ao Vitinho, cai para o lado esquerdo, e o Fabinho não chega tanto assim, né? O Fabinho, embora se projete, não é o Seiras, não é a mesma movimentação do Seiras, né? Só uma dúvida, o Nico Lopes está em Chapecó ou ficou em Porto Alegre trabalhando? Não, veio, tá aqui em Chapecó, foi um dos jogadores mais festejados, inclusive na chegada da delegação, logo que desceu do ônibus teve o nome gritado, e como eu trouxe no destaque, né, 3 pessoas tiveram seus nomes gritados aqui pelos torcedores. O primeiro, o Celso Rotti. Os torcedores impressionantes gritavam Rotti, Rotti a todo momento quando viram o Celso Rotti descer do ônibus. Nico Lopes, muito festejado, e depois o Valdívia, que foi o único jogador que parou para conceder autógrafos, tirar fotos com os torcedores em frente ao hotel onde o Inter está concentrado. Como o Felipe é humilde, ele poderia dizer que foram 4 que foram assediados, né? Porque o próprio Felipe já é uma celebridade, né? Um abraço, Felipe, Daniel, já te passo. Um abraço, Felipe, bom trabalho hoje aí em Chapecó. Obrigado, um abraço. Só uma última informação sobre o Inter, tá? Uma informação que eu colhi aqui em Chapecó. A negociação do Inter com o volante Eduardo, do Atlético Mineiro, já está praticamente encaminhada. Entre Inter, Atlético Mineiro e atleta já está tudo certo. O Internacional vai adquirir os 35% que pertencem ao Atlético Mineiro e vai envolver nessa negociação aí uma dívida que o Galo tem ainda por conta do Jô, centroavante Jô. E oferece um contrato de 5 anos ao Eduardo. O que falta agora, então, para o Inter anunciar esse desfecho? Falta os investidores que detêm o resto do passe do atleta se acertarem com Coimbra, que é o passe que hoje está vinculado o Eduardo. Então, uma próxima reunião vai acontecer agora entre investidores e o Clube Mineiro, e aí depois só repassar o Internacional. Aí bater o martelo, né? Essa contratação deve ser fechada nos próximos dias. O Inter está muito otimista quanto a essa contratação, que vale lembrar, foi uma indicação do ex-técnico Paulo Roberto Falcão. Um abraço, Felipe. Abraço. Diga lá, Daniel. É interessante, né? Indicação do Paulo Roberto Falcão. Aí o treinador vai pra rua e contrata o jogador. E aí o Celso Rotti acha que o jogador pode não ter condição de jogar ou isso não se adaptar ao esquema. Passado pelo crivo desse novo departamento de futebol, incluindo o Celso Rotti. Mas é que a negociação, o que se fala é que a negociação já tinha sido encaminhada, ou próximo do desfecho, com a direção passada, né? O próprio Ariel é Argel, né? Não, mas aí foi fechado com o Argel e não foi fechado com o Falcão de técnico. O que o Daniel está fazendo referência é de que a negociação começou, o treinador saiu e ela prosseguiu. O caso Ariel não, ele foi contratado na época do Argel pronto. Jogou. A questão do Celso Rotti se deve ao Fernando Carvalho, né? O Celso Rotti ser gritado pelo torcedor, ter o nome dele gritado, isso é mérito do Fernando Carvalho, né? É o desespero das 4 horas da manhã na festa, né, Ribeiro? O Internacional está desesperado. Tem que abraçar, não adianta. Claro. Sol raiando já, às vezes, né? Sol raiando e o cara vai solteirinho para casa. Não, a questão de gosto pessoal é muito relativa. Diga lá, JB. O Daniel, às 4 da manhã, eu não fiquei desesperado aí das 4 da manhã na festa, Meneghetti, mas eu tenho 2 informações do treinamento de ontem pela manhã que estive pela Rádio Bandeirantes. Acontece o seguinte, o Ceará já está treinando com bola, ainda, claro, começando um treinamento, mas fazendo aquele trabalho com o Dr. Hélio Carraveta. E mais, o Danilo Fernandes, que não viajou, treinou ontem e muito bem. Ele está plenamente recuperado, foi apenas uma cautela do Inter não colocá-lo já nesta partida para não repetir a mesma precipitação de antes, mas repito, Danilo Fernandes pegando muito nos treinamentos. E esse está fazendo falta, que é um baita goleiro. Diga lá, Ribeiro Neto. Olá, amigo. Telespectador, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está com muitas contas a pagar atrasadas? Ou você fez o financiamento do seu carro e está precisando negociar a dívida, pois o valor está muito alto? Então, preste atenção no que o Rafael da Simon Consultoria tem a dizer. Rafael, boa tarde. É isso aí, Ribeiro, boa tarde. Eu quero dar uma dica para o nosso amigo telespectador que está querendo renegociar alguma dívida ou algum financiamento. A gente tem o caso do João para mostrar para você. Roda aí. Você pode reduzir os seus juros. O João queria comprar seu carro. Então, ele fez um financiamento. Mas os juros estavam muito altos. E ele estava pagando mais que o dobro. E resolveu buscar seus direitos, reduzindo o valor das suas parcelas, negociando bem a sua dívida e economizando muito dinheiro. E realizando seus sonhos. Esta pode ser a sua história e nós podemos te ajudar. Ligue pra gente. Simon Consultoria e Assessoria.
É isso aí, Ribeiro. Viu só a história do João? A Simon Consultoria também vai te ajudar a resolver o teu problema. Então anota aí o nosso WhatsApp ou então entre em contato conosco por telefone, tá? Porque as 10 primeiras ligações, Ribeiro, 10 primeiras ligações terão atendimento imediato, exclusivo, resposta na hora. Respira aliviado, nós podemos te ajudar. Então anota aí o telefone da Simon Consultoria, 3012-8899 ou mensagem de WhatsApp 9600-6200 para resolver o probleminha desse carnezinho aqui que tá velho, cansado. Opa, liga para Simon Consultoria, tchê, Meneghetti. Já voltamos com os donos aqui na Band. Diga lá, JB. Olha só, Meneghetti, repercutindo a entrevista do presidente Romildo no Donos da Bola de sábado, repito, está no nosso canal do YouTube para quem perdeu. Primeiro, ele fala que gostaria, se o Grêmio vendesse Luan e o Wallace pelo que acha que esses jogadores valem, pelos 30 milhões o Luan de euros e 10 milhões de euros, o Wallace dá para comprar a Arena à vista. O Grêmio faria um grande negócio, ganharia uma ótima grana e compraria a gestão da Arena à vista. E disse que já pensa em 2017. E planejando esse ano, se não perder ninguém, trará 3 ou 4 reforços, inclusive reforços de peso, se for o caso, porque as finanças estarão bem mais aliviadas, Meneghetti. Muito bom, boas notícias. Quanto é que vale o Luan, Ribeiro Neto? Só pra gente terminar o programa se divertindo um pouco. Quanto é que tu acha que vale o Luan? O valor que eu acho que ele vale, 15, 16 milhões de euros. Como é que tu acha que um cara que vale 15, 16 milhões de euros não sabe chutar? Porque se ele souber chutar, ele valeria os 30 que o Grêmio quer. Se ele soubesse chutar tão bem quanto tu gostaria que ele fosse, ou seja, alguém que guarda todas, aí vai valer 50 milhões. Que Sim. Nem o D'Alessandro guarda todas, o Ribeiro Neto. Nem o tá D'Alessandro, nem o Messi, nem o Neymar, o Nilmar, que gostava tanto, perde gols. Mas fazia todos o gol perdem da vitória. gols. Todos Nilmar perdem fazia gols. o gol da vitória. Ontem o Ricardo Oliveira, por exemplo, perdeu 2 gols feitos, mas depois fez 2. Eita! Lá no contra o Tigres, quantos o Nilmar fez? Vamos aos gols do Campeonato Brasileiro. Rodada importante essa. O Palmeiras fortalecido. Ganhou do Atlético Paranaense por 1-0. Jogo fora de casa. O Palmeiras foi a 39 pontos. Faz uma campanha muito boa. Esse é o tipo de vitória que afirma o time, né, cara? Não é fácil ganhar lá. Parece o Paulo Autori falando, né, cara? Parabéns, né, cara? Questão de... Um resultado surpreendente, Santos 3, Atlético Mineiro 0, jogo que envolve duas equipes que eu credencio como candidatíssimas ao título. Mas não foi para tanto, tá? Mas o Atlético também não foi tão perigoso. O Atlético foi menos perigoso que o Corinthians pro Grêmio. Sim, exatamente, mas perdeu 2 gols na cara do goleiro. Sim, uma comparação, uma análise parecida com a do jogo do Grêmio Corinthians. E o Santos acabou construindo o placar. Interessante, né? Jogo de 6 pontos, os dois com 3-0, uma diferença de placar enorme. Sport trancou o Flamengo, ganhou em Recife por 1-0, deu uma trancadinha no Flamengo, se diz também é um time que vai chegar, eu acho que não é candidato ao título, o Flamengo, mas acho que é candidato, pode brigar por vaga no G4. Jogadaço, hein? Todo mundo ganha nesse campeonato, menos o Internacional, vocês já notaram uma coisa? As 11 rodadas que não ganha. Meu Deus do céu. E contrata um jogador em julho e acha que os caras vão estar prontos para jogar, tá aí o Nico Lopes. Eu me lembro das minhas conversas com o Carlos Pellegrini, que foi defenestrado do cargo de vice-presidente, ou que pediu demissão, abandonou a barca. A versão oficial seria essa, né? Ele abandonou a barca, disse assim, não, quando os jogadores chegam no segundo semestre, vão ficar prontos para o ano que vem. Ele, não, vão chegar, vão sair jogando. E agora ele está dizendo que o Nico Lopes precisa de um processo de adaptação. Todos precisam. Eu acho que o único exemplo que talvez tenha se adaptado rapidamente foi o Lisandro Lopes, que veio do Catar. E o resto... O D'Alessandro teve uma adaptação rápida também. O próprio Fernandão, né? Quando chegou, também. Ponte Preta 2, Figueirense 0. Figueirense está se debatendo lá embaixo. Aí já vai disputar com o Inter essa ruim. Está se debatendo lá embaixo, o Figueirense. O Figueirense é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. 17º colocado. Foi passar o trator e se deu mal lá. Que saidinho que tu tá, hein, Manelzinho? Resultado terrível para o Internacional, São Paulo 0, Botafogo 1. Botafogo estreou o técnico do filho de Jairzinho, né? Não sei se ele já estreou nesse jogo, sei que será ele o técnico do Botafogo, né? Já que o Ricardo Gomes está indo para o São Paulo. Está indo para o São Paulo. E, aliás, o Botafogo reclamou muito da postura do São Paulo na condição desse episódio. Jair Ventura, filho do Furacão, Jairzinho da Copa de 70. Que fardamento estranho esse do São Paulo, né, tia? Uniforme alternativo.
Tudo bem, alternativa, legal, é estranho. E literalmente São Paulo amarelou para o Botafogo. É isso aí. Um abraço ao Jorge Estrada. Se é alternativo, pode para a cidade de baixo. Vitória 2, Santa Cruz também 2. Duas equipes estão ali no bolo, são dois rivais do Internacional nessa briga de lutar para permanecer na primeira divisão. O Vitória eu acho que vai cair. Embora não esteja, Santa Cruz também, né? esteja na zona. O Vitória não está na zona de rebaixamento, mas esse time eu acho que é um time fortíssimo. Sabe que eu acho que a chance do Internacional é que tem muito time ruim, né? Tem 5 ou 6 times aí ruins. O Inter é um dos times ruins. Não, eu sei, mas tem 5 ou 6 entre... Além dele tem mais 5 ou 6, né? Mas aí vale sempre lembrar, né? O Inter perdeu para quase todos esses considerados piores. E para fechar, Cruzeiro 2, Curitiba também 2. Curitiba é o primeiro não rebaixado, tem 22 pontos. E o Cruzeiro, que agora perdeu o goleiro Fábio, que teve uma lesão no ligamento do joelho, não deve mais jogar esse ano. Não, está fora do Campeonato Brasileiro. 8 meses. Então, já está confirmado, inclusive. Então é um prejuízo e tanto que terá o Cruzeiro, que empatou com o Curitiba em 2-2. O Mano está tentando recuperar, mas vai aos trancos e barrancos. Não é toda hora que tu tem o Internacional como adversário, né? O Inter faz a festa de todo mundo. É brincadeira. Né? Que fase, hein, cara? Que coisa lamentável. Que fase do Colorado. Muito bem, nós voltaremos amanhã. Amanhã é meio-dia, né, Ribeiro? Meio-dia. Meio-dia, eu estou triste. estarei em merecidas férias. Estou triste, porque o senhor vai estar se ausentando do programa. De olho em você. Sempre, Meneghete, sempre. De olho em você. Então amanhã é meio-dia, né? Meio-dia. Jogos Olímpicos aqui na Band. Tchau.